Compressor opto, compressor valvulado, compressor FET, compressor VCA. Afinal, o que isso significa? Bom, galera, nesse tutorial de hoje eu quero explicar de uma forma rápida e, enfim, direta ao ponto o que são os tipos de compressores, o que são os circuitos, enfim, porque existe tanta emulação nos plugins de coisas analógicas e o que elas têm de diferente, enfim, de uma para outra, né? E basicamente a gente tem os 4 tipos de compressores mais famosos, que são valvulados, optos, FET ou FET e os VCAs ou VCAs. Basicamente, o que muda, né, nesses compressores? Isso é uma coisa que vem lá do mundo analógico, do hardware, né, e enfim, meio que a progressão tecnológica, né, de como esses compressores foram feitos, enfim. Lá no princípio, o compressor nem se chamava compressor, ele se chamava nivelador de áudio ou audio leveler. Então, basicamente, ele servia, que é o que serve hoje, assim, a grosso modo falando no compressor, de nivelar o áudio, né? Pegar coisas que estão muito altas e diminuir para ficarem mais próximas do que está mais baixo, ou seja, você reduz a dinâmica. Enfim, só que alguns compressores ficaram muito famosos ao longo de décadas, porque eles tinham alguma coisa especial. Então, por exemplo, um dos compressores mais emulados no mundo dos plugins é um compressor chamado LA2A. E ele ficou famoso, enfim, por alguma coisa específica dele. Mas eu queria explicar para vocês o que significa essas siglas ou esses tipos de circuito de compressão, né? Então, nos primórdios ali, a gente tem os compressores valvulados, que são os tube compressors, que basicamente você tinha uma válvula que fazia a compressão desse áudio. Então, o áudio passava ali o sinal, que na verdade é um sinal elétrico, passava ali pela válvula, essa válvula de certa forma dissipava o excesso, né, que seria o que a gente chama de compressão hoje, e isso voltava para o circuito, né. Tinha algumas desvantagens desse tipo de compressão, que era um compressor com uma resposta super lenta, né, tanto o ataque quanto o release eram lentos. É só você imaginar uma lâmpada incandescente, ela tem meio que um fade in, fade out ali, quando você liga ou desliga ela, né? A válvula basicamente opera mais ou menos assim. Então, eles têm essa característica de serem lentos e eles colorem bastante. Então, eles têm um som bem quente, que ao mesmo tempo colore bastante. Isso, em certo ponto da história, incomodava bastante os engenheiros de áudio, porque eles não queriam que colorisse tanto o som. Né, progredindo, aí apareceu, acho que no final dos anos 50, começo dos 60, apareceu o compressor opto, que é o quê? A maneira de detectar o volume que está passando para diminuir era feita através de uma luz que ela acendia conforme o áudio ficava mais alto, e você tinha uma fotocélula que captava o quanto dessa luz era emitida. Então, quanto mais luz essa fotocélula captava, mais ele atenuava a saída, tá? Um compressor opto bem famoso é o LA2A, que eu falei, mas na verdade ele ficou famoso porque aquele som gordo e rico dele era dado por válvulas, né? Ele também tinha válvula, porém a válvula não estava no estágio de compressão, ela estava no estágio de make-up. Depois que comprimia, ele passava por uma válvula para você dar o gain ou make-up para conseguir volume de volta, né? Depois da compressão. Posteriormente, ali no final dos anos 60, ou 50, enfim, se eu tiver errado aí das datas, enfim, vocês corrijam aí nos comentários, por favor. O transistor ficou bem famoso, né? Então surgiu um tipo de compressor chamado FET, ou FET, ou que é a sigla de Field Effect Transistor. Ele emulava o comportamento das válvulas, só que ele conseguia ser muito rápido, ele conseguia ser bem mais limpo que um valvulado, e ele era menor também do que um equipamento valvulado, né? Um compressor que era FET ficou bastante famoso, também tem várias emulações, várias empresas emulam esse compressor, é um compressor chamado 1176 ou 1176. Ele também tinha válvula, só que ele tinha válvula no input, né? Essa válvula não comprimia o sinal, tá? Mas como você esquentava o som ali, antes de passar pelo circuito de compressão, ele tinha uma característica dele que fez ele ficar um compressor famoso, tá? Tanto o LA2A quanto o 1176 eles são vendidos até hoje, tá? Posteriormente surgiu
Então lá para a década de 80, o final de 70, enfim, um tipo de compressor que a gente chama de VCA ou VCA, que é Voltage Controlled Amplifier, ou alguma coisa assim. Enfim, que aí ele já era o que a gente chama de solid state, circuito integrado, né? Então as mesas famosas, né? CCL, Nive, da década de 80 para frente, enfim, elas já usam esse tipo de compressor. É um compressor que colore menos do que os outros, tá? Então ele consegue ser muito rápido também, se você precisar que ele seja rápido, e ele colore menos. Eu não falei do Opto, mas o Opto não era tão rápido também. Ele coloria menos que o valvulado, que o tube, mas ele ainda era lento, tinha aquela coisa da luz que emitia, a fotocélula que captava, enfim. Vamos mostrar isso no software. Estou aqui com o Logic Pro X aberto e eu também, assim, gosto bastante do Logic porque ele tem opções de compressão bem bacanas nativas dele, né? Num único plugin que é o compressor. Então, na verdade, quando você abre o compressor aqui do Logic, ele tem essa cara azulzinha, famosa, né? E ele tá nesse tipo de circuito Platinum Digital, que é um circuito que faz a conta matemática ali da compressão, né? Então eu vou dar um play aqui. Não mexe nada, ele tá com as configurações padrões, tá? E aí vocês vão ver que ele tem uma série de outros circuitos aqui. Então, Studio VCA, Studio FET, Classic VCA, Vintage VCA, Vintage FET, Vintage Opto. Sempre que eu clico aqui, ó, eu vou clicando e vocês vão perceber como o som muda de um para outro sem mexer nos parâmetros do compressor, tá? Bom, então isso aqui na verdade são emulações que o Logic faz de compressores clássicos. Eles não vêm com o nome da emulação que faz aqui, porque obviamente a Apple não vai pagar royalty para esses caras, mas quem conhece um pouco ali da cara dos clássicos vai mais ou menos saber o que é o que aqui. Então, o Studio VCA ele emula um Focusrite Red, que foi um compressor bem famoso, se eu não me engano a Focusrite não fabrica mais. O Studio FET emula o 1176, a versão E, que já era com a cara preta, né? Era o blackface. Aí você tem o Classic VCA, que emula o DBX 160. Aí você tem o Vintage VCA, que emula o Bus Comp da SSL. Então você pegar o Bus Comp, a versão de hack ali branquinha, ou da XL10, que vocês vão ver que os knobs são iguaizinhos, esse azulzinho, enfim, esse tom de branco é igual. Aí você tem o Vintage FET, que emula o 1176, a primeira versão, que era mais sujona, que é o Revision A, ou Revisão A. E você tem o Vintage Opto, que emula o LA2A. Bom, existem várias outras emulações desses plugins, né? Algumas oficiais, como as emulações que a UAD tem do 1176, do LA2A, do DBX 160. Tem outras não oficiais, né? Então, por exemplo, você encontraria emulações desses tipos de circuito nos plugins da Native Instruments, por exemplo. Então, você tem aqui, por exemplo, você tem o Solid Bus Comp, que é uma emulação do SSL, né? Você tem também, vamos fechar aqui, uma emulação chamada Vericomp, que é uma emulação do Muley Variable Mu, né? Que é um valvulado, que é fabricado até hoje. Você tem também aqui emulações do VC2A, que é uma emulação do LA2A, muito boa, por sinal. Você tem também aqui o VC76, que é uma emulação do 1176. E você tem aqui, por fim, nesses exemplos da Native Instruments, o VC160, que é uma emulação do DBX 160, que é um VCA, um VCA. Bom, o que é importante vocês saberem aí nesse mundo, né? É que esses compressores eles ficaram famosos porque eles têm uma cor específica deles. Então,
Não dá para falar, usa esse para essa aplicação, esse outro para essa outra aplicação. É uma questão de você testar e ver, inclusive, as emulações que você gosta, porque todos esses que a Native Instruments emula, exceto o Varimu, você tem emulações da Waves também. E essas emulações, você também tem todas essas da Native Instruments, você tem lá na UAD, enfim, você tem algumas dessas na Slate Digital, enfim. Existe uma gama de gente emulando esses analógicos, porque eles ficaram famosos, né? Então vale vocês testarem e, enfim, optarem aí por o que deixa o som da sua mix melhor. E obviamente você não vai usar um só, como é o mundo dos plugins, você pode usar vários ao mesmo tempo, enfim. Não é aquela coisa do estúdio que você rala para comprar o equipamento lá $5.000, você só tem ele, você vai usar ele em tudo, né? Nos plugins a gente tem essa vantagem de poder usar ele mais do que uma vez ao mesmo tempo e tem outras opções para usar também simultaneamente em vários canais diferentes, beleza? Se você curtiu o vídeo, dá um like aí e compartilha com seus amigos, beleza? Valeu!